Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o nosso Pensando Culto Novos Temas. Discos voadores, naves de metal ou projeções do astral, com o nosso importante simbolista, Arnaldo Lucchesi. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Larry? Tudo ótimo. Vamos lá, Arnaldo. Apresente, por favor, essa sua importante pesquisa. Pois não. São discos voadores, naves de metal ou projeções do astral? Nós temos a primeira fonte, onde um ufólogo diz como será a chegada dos aliens na Terra, sendo uma entrevista com o professor Laércio Fonseca. Aqui na www.youtube.com, né, é um dos vídeos, onde esse professor narra como será a chegada dos aliens na Terra. Muito bem. O tema foi abordado nesse vídeo baseado em uma longa entrevista da pesquisadora Carol Capel com seu convidado, o professor Laércio Fonseca, um texto publicado pelo FBI e outras fontes diversas relacionadas ao assunto. Em uma parte da entrevista, o professor Laércio revela que existe um programa destinado ao planeta Terra que foi elaborado pela assim chamada Federação Galáctica. O objetivo é executar o processo de transição planetária onde, em um primeiro momento, a humanidade teria uma visão real de uma nave espacial gigantesca, na qual estariam 1000 raças extraterrestres aguardando para o desembarque e o primeiro contato visual e direto. A espaçonave deverá permanecer em um ponto fixo a 500 quilômetros de altura, aproximadamente 100 a mais do que a Estação Espacial ISS, exatamente sobre a linha do Equador. Após o período de 1 ano, uma nave menor deverá se materializar a certa altura do solo terrestre e seus ocupantes serão trazidos ao solo, permitindo que todas as pessoas enxerguem claramente e à luz do dia os seus corpos e rostos. Entre outras coisas, a missão é a de preparar os humanos para uma abertura de consciência, de modo a quebrar a barreira entre a vida biológica e a morte, derrubando temores e permitindo o contato entre encarnados e desencarnados através de meios científicos. Lembrando que já existem pessoas que possuem capacidades mediúnicas e visão espiritual que dispensam o uso de aparelhos. Enfim, uma tarefa de integração e evolução da consciência. Mas, para não nos desviarmos do tema, devemos recordar os primeiros contatos com alienígenas em tempos modernos. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, temos os contatos aéreos e a bomba atômica e uma ameaça de destruição do planeta. Surgem os primeiros relatos de pilotos de combate falando sobre naves estranhas perseguindo seus aviões, alterando o controle dos mesmos e sua incrível velocidade. Os radares militares acusam a presença de UFOs próximos aos aviões, mas os pilotos não conseguem abater os mesmos, pois são de tecnologia extraterrestre, resistentes e velozes. Segundo o vídeo, seus ocupantes não são afetados pela morte, pois já estão mortos, ou seja, são entidades oriundas de uma dimensão espiritual, o que lhes permite realizar teleportes instantâneos, invisibilidade e ação direta sobre os fenômenos físicos. Mas, e quanto à substância que forma as espaçonaves? A resposta pode estar no próprio vídeo, quando é mencionada a materialização da espaçonave ao se aproximar do solo. Os extraterrestres detêm conhecimentos tecnológicos que permitem tanto a desmaterialização quanto a materialização de objetos. Para cruzar o espaço a distâncias de muitos anos-luz, o material das espaçonaves pode ter sofrido algum tipo de transformação a nível atômico, que lhe permitiu alcançar velocidades próximas à da luz sem afetar os corpos de sua tripulação, já que não estavam encarnados, por assim dizer. Não descartaremos a possibilidade de espaçonaves feitas de material sólido, como aquelas descobertas e, posteriormente, encobertas em várias partes do mundo. A seguir, temos uma parte de um material publicado pelo FBI, dessa vez considerando os extraterrestres e suas espaçonaves como uma ameaça. O que interessa aqui é a breve menção aos planos metafísicos de onde surgem
as aparições de UFOs. Temos a fonte 2. O artigo Os discos voadores podem representar uma ameaça? Fonte https solarholístico.com, cujo trecho a seguir foi extraído da fonte https ufosonline.blogspot.com. Alguns pontos cruciais do memorando publicado pelo FBI. Os discos voadores podem representar uma ameaça para a Terra a qualquer momento. Se um deles for atacado, provavelmente seremos aniquilados. Isso pode criar pânico e suspeitas internacionais na Terra. Temos dados significativos sobre essas naves alienígenas e, apesar de sua incompreensibilidade, elas devem ser levadas à atenção geral. 1. Uma parte da espaçonave avistada continha passageiros dentro, enquanto outra estava sob controle remoto. 2. A missão é pacífica. Os visitantes planejam permanecer no planeta. 3. O tipo de raça em questão, ou os visitantes, tem dimensões gigantescas, mas características humanas. 4. Eles não são terrestres e vêm do mundo deles. 5. Eles vêm de um mundo etéreo, desconhecido para nós, portanto, não vêm de nenhum outro planeta conhecido. 6. Os corpos dos visitantes e suas naves se materializam através de vibrações com a matéria densa da Terra. 7. Suas naves espaciais possuem raios de energia capazes de desintegrar qualquer aeronave e são capazes de desaparecer da nossa vista repentinamente, sem deixar vestígios. 8. A região de onde eles vêm não é o plano astral correspondente a Loka ou Talas. Pessoas esotéricas entenderão essas palavras. De fato, os Loka Talas, que não são lugares físicos ou metafísicos, são diferentes planos de consciência. Qualquer plano de consciência que não seja o nosso é um plano dimensional paralelo. 9. Os visitantes usam um sistema de radar que permite capturar o local de abertura para passar de uma dimensão para outra. Essas informações, fornecidas pelo FBI, são incríveis e, acima de tudo, são oficiais, por isso, não estamos falando de notícias tiradas de quem sabe qual fonte. Talvez um passo decisivo e uma abertura para finalmente desvendar o mistério da presença extraterrestre. Essas entidades multidimensionais existiam desde a antiguidade, portanto, sua presença podia ser datada de alguns milhares de anos. Muitos dizem que esses seres seriam hostis, mas por enquanto, de hostilidade, sabemos apenas as ações humanas. Talvez sejam suficiente para ter uma certa liberdade mental e espiritual para perceber a realidade além do que estamos acostumados a ver. Falamos até agora de espaçonaves que transportam vários seres inteligentes. Será possível que existam espaçonaves ou veículos transdimensionais individuais? Partindo do princípio que a energia pode se manifestar e ser controlada ao longo de um eixo cujos polos são a energia sutil e a energia densa, ditas espaçonaves poderiam se deslocar a partir de algum ponto desse eixo até o polo denso, onde se materializariam dentro da nossa dimensão física. Um exemplo de veículo interdimensional individual pode ser a Merkabah, a carruagem divina, conhecida entre os ocultistas, especialmente os cabalistas. Aqui, o praticante realiza todo um treinamento físico, mental e espiritual para construir uma forma geométrica, lembremos da geometria sagrada, sendo duas pirâmides, uma estando invertida em relação à outra, e ambas se fundem, cada uma mantendo seu giro em um sentido. É um veículo energético que vai acomodar a consciência do seu passageiro. Essa mini espaçonave deverá atravessar dimensões, transportando o passageiro ao longo do eixo da energia, ou, se preferir, das esferas, e dos caminhos da árvore da vida rumo ao reino espiritual. Na mitologia egípcia, a barca de Ra, conhecida como
Mesectet é frequentemente associada ao transporte das almas dos falecidos para o submundo. Segundo o Livro dos Mortos, a barca solar Mesectet viajava pelo submundo e era o local onde Ra levaria o morto em sua jornada em busca da vida eterna. Conforme o mito, a barca de Ra atravessava o Duat, que era considerado um reino de trevas habitado por demônios e outras entidades, representando uma dimensão diferente da realidade dos vivos. Seria a barca de Ra uma estrutura energética, metafísica, que transportava o princípio consciente do desencarnado através das dimensões? Seria essa gigantesca espaçonave citada no vídeo da pesquisadora Carol, com o professor Laércio, uma enorme Merkabah ou barca de Ra coletiva? Segundo algumas tradições esotéricas, temos 7 corpos do sutil ao denso. Caso isso se aplique à circulação entre os planos superiores e inferiores, podemos pensar em corpos, revestimentos ou naves cada vez mais densos ou mais sutis, transportando uma ou mais inteligências através dos ambientes desconhecidos criados pela interação da infinita malha do tempo e espaço. Além do mais, podemos imaginar os buracos de minhoca como túneis, conectando uma entrada, o buraco negro, e uma saída, o buraco branco, criando atalhos entre 2 pontos do cosmos, o que poderia abreviar uma viagem distante para um veículo cuja estrutura e cujos tripulantes não fossem afetados pelas distorções às quais os corpos físicos estão sujeitos. Não devemos esquecer dos famosos Vimanas, da tradição hindu, onde alguns textos destacam batalhas épicas entre os mesmos. Ao redor do mundo, toda uma simbologia representada por serpentes, raios, carruagens, etc., pode muito bem se referir a veículos terrestres, interplanetários, intergalácticos ou interdimensionais. Por fim, temos um veículo de carne, que nos levará a vários lugares, e um veículo interno, a imaginação, que nos leva instantaneamente para além do tempo e do espaço. É com você, Larry. Larry, por favor, pode fazer as suas questões. Sim, simbolista Arnaldo. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. A respeito dos itens 6 e 8 da informação publicada pelo FBI, essa natureza transdimensional dos extraterrestres poderia explicar a impossibilidade de abater as naves alienígenas por parte de várias forças aéreas, como citado no vídeo sobre a Federação Galáctica? Sim, partindo da ideia de que os extraterrestres e suas espaçonaves têm sua origem em uma dimensão astral, ou talvez espiritual, onde a forma e os movimentos são controlados pela mente, manifestando-se na nossa dimensão, embora não por completo, o que os torna invulneráveis a disparos e armas físicas. Entendo. Segunda questão que nos foi enviada, a Federação Galáctica poderia ter mantido um monitoramento sobre a evolução da humanidade ou até mesmo interferido na mesma, uma vez que tem conhecimento suficiente para despertar um nível superior de consciência nos seres humanos? Existem relatos dentro de algumas tradições esotéricas a respeito da chegada de extraterrestres em nosso planeta, tendo por objetivo acelerar a evolução dos primeiros hominídeos, inclusive para aproveitar sua força de trabalho. Temos a teoria, entre outras, dos deuses astronautas, baseada nas pesquisas de Erich von Däniken. Ok, Arnaldo. Pergunta número 3. Essa mesma federação ou divisões especiais controladas por ela teria capacidade operacional para interferir ou evitar uma possível guerra nuclear, assim poupando a civilização de uma extinção total e violenta? Se a teoria dos deuses astronautas ou outras similares estiver correta, é bem possível que uma civilização tecnologicamente avançada
possa despertar o interesse na humanidade e, de alguma forma, interferir para impedir uma destruição em massa através de artefatos nucleares. Ah, interessante. Vamos lá, agora a quarta e última pergunta enviada por nossos seguidores. Considerando que os chamados buracos de minhoca, com suas extremidades tendo uma entrada através de um buraco negro e uma saída através de um buraco branco, podem ser atalhos conectando praticamente todo o cosmos, as espaçonaves da Federação poderiam se deslocar por longas distâncias, como nos filmes de ficção científica, do tipo Jornada nas Estrelas e Stargate? Existe uma hipótese de que o buraco negro seja uma porta de entrada onde tudo seja sugado para o seu interior e que o buraco branco realize o processo inverso, despejando matéria em toda parte. Entre ambos, poderia haver uma conexão através da qual um objeto poderia se deslocar à velocidade da luz, sendo inicialmente desintegrado, e, na outra extremidade, partículas soltas poderiam se recompor ou recompor a sua estrutura original, devidamente memorizada, com base na teoria do entrelaçamento quântico. Ah, ok, Arnaldo, ok, nosso simbolista. Eu tenho uma pergunta particular para você, Arnaldo, e óbvio que é uma pergunta de resposta livre. Você conduziu essa pesquisa, apresentou esse material para nós, e eu te pergunto: você acredita, de certa forma, na questão dos extraterrestres? Você acha que isso pode ser só uma fantasia? Qual que é a sua opinião sincera sobre o tema? Muito bem. Considerando o tamanho incomensurável do universo, do cosmos, eu acredito que uma raça, tipo raça humana, não poderia ser encontrada exatamente com as mesmas características, altura, peso, conhecimento, órgãos internos. Pode ser que não haja uma civilização exatamente igual, mas certamente devem existir micro-organismos, ou talvez organismos unicelulares, pequenas plantas, né? Ou talvez até hominídeos. Ou talvez possa até mesmo existir raças ou seres com um desenvolvimento superior, um conhecimento, um desenvolvimento intelectual maior. Tanto que esses seres, segundo consta, construíram e pilotaram espaçonaves através do universo, através do cosmos. Seria difícil, mais uma vez, na minha opinião, encontrar uma raça idêntica, um espelho. Mas nada é impossível. Pode ser que haja, a incontáveis anos-luz de distância, outras galáxias, outros sistemas solares, onde, coincidentemente ou não, possa existir uma raça muito semelhante. Talvez até uma história muito semelhante. E aí entra aquela parte que eu falei do entrelaçamento quântico, aonde uma vez que duas partículas se tocaram, vieram a ter um contato, mesmo que uma fique infinitamente distante da outra, o que acontece com uma é refletido na outra. Esse é o famoso entrelaçamento quântico. Então, nada impede que, em um ponto infinitamente longínquo do universo, haja uma raça muito parecida, talvez até com uma história muito parecida, e talvez até com propósitos muito parecidos de explorar o espaço. Então, de certa forma, você está certificando, do ponto de vista especulativo, a teoria dos universos, de universos paralelos, por exemplo, Sim, de porque certa olhando forma. aqui do nosso ponto de vista, Aham. tudo é incomensurável. Agora, se houvesse um modo, um jeito de ver tudo do lado de fora, esse lado de fora, entre aspas, né? Aí talvez muitas questões seriam resolvidas, seriam respondidas. Ok, ok. É,
Muito obrigado, Arnaldo, nosso simbolista. Muito obrigado pelo seu trabalho. Os seguidores, a gente pede que continuem divulgando o nosso material. E até o nosso próximo programa. Até logo, Arnaldo. Até logo, Larry, e até o próximo.